Sabe como é que a crise interna de uma única pessoa pode acender uma chama que ilumina o mundo inteiro? Essa é a história de John Wesley. E a gente não vai falar dele como uma figura distante da história, não, mas como alguém cuja luta pessoal de fé deu start para um movimento global que, olha, dura até hoje. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender essa transformação toda, a gente precisa primeiro entender o conflito. E olha, nada expressa isso melhor do que as próprias palavras do Wesley. No diário dele, voltando de uma missão que deu tudo errado, ele revela uma dúvida profunda que o consumia por dentro. Isso aqui não era uma questão teológica, era um grito da alma. Antes do fogo, existia a formalidade. John Wesley era um sacerdote anglicano assim, super disciplinado. Ele fazia tudo certinho, seguia todas as regras, mas por dentro sentia um vazio espiritual enorme. A busca dele pela santidade parecia um beco sem saída. E essa sensação de que tinha um propósito o acompanhava desde a infância. Esse resgate dramático de um incêndio na casa da família dele o marcou para sempre. Ele ficou com aquela convicção de que Deus o tinha poupado para algo grandioso. Ele se via como um tição tirado do fogo. Mas para que exatamente? Lá em Oxford, essa busca por um método ficou ainda mais intensa. Junto com o irmão e alguns amigos, ele formou o Clube Santo. Era um grupo dedicado a uma vida religiosa super rigorosa, com jejum, oração, visita a prisioneiros. Eles eram tão organizados, tão metódicos na busca por Deus, que os outros estudantes começaram a chamar eles, de zoação mesmo, de metodistas. Mal sabiam eles que o apelido ia pegar, né? Acreditando que conseguiria a salvação pelo esforço, ele partiu numa missão para a colônia americana da Geórgia. O objetivo era duplo: converter os povos indígenas e, no processo, salvar a própria alma. Só que a missão foi um desastre completo. Terminou em confusão, humilhação e ele teve que fugir de volta para a Inglaterra. A honestidade do Wesley no diário dele é de arrepiar. A viagem que deveria fortalecer a fé dele, na verdade, a despedaçou. Ele percebeu que a religião dele era superficial, sabe? Forte na teoria, mas que tremia na base diante do medo real. Aquele que foi para converter os outros voltou para casa precisando desesperadamente ser convertido. E foi aí, nesse ponto de desespero, de fracasso total, que tudo mudou. Vamos agora para o momento que foi o divisor de águas na vida do Wesley e, dá para dizer na história do metodismo, a data e o local são super específicos porque, olha, marcam uma virada radical. Numa noite de maio, numa pequena reunião em Aldersgate Street, em Londres, Wesley foi, como ele mesmo descreveu, a contragosto. Ele não estava esperando absolutamente nada. Enquanto ele ouvia a leitura do prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos, algo aconteceu. Wesley descreveu assim: senti-me ao coração estranhamente aquecido. Pela primeira vez, a fé deixou de ser um conceito na cabeça, uma lista de regras a seguir, e se tornou uma confiança real, pessoal, em Cristo. Era uma fé sentida no coração, uma coisa radical para uma época de religião tão formal e controlada pelo Estado. A transformação foi uau, total. Uma mudança de perspectiva completa. A salvação não era mais algo a ser conquistado com esforço, mas um presente, recebido pela fé na graça de Deus. A luta cansativa debaixo da lei deu lugar à liberdade do Evangelho. A fé que era só da mente finalmente desceu para o coração. Essa revolução interna, claro, mudou tudo por fora. O ministério do Wesley ganhou uma nova energia. Agora, ele tinha uma mensagem que não era de regras, mas de relacionamento. Não de esforço, mas de graça. E ele se sentiu na obrigação de compartilhar essa boa notícia com todo mundo, em todos os lugares. E dessa nova compreensão da graça surgiu a ideia teológica mais central, e talvez a mais mal compreendida de Wesley, uma teologia radical sobre a liberdade do pecado. Então, que ideia era essa? Wesley a chamou de perfeição cristã. É um termo que, vamos combinar, soa meio intimidador, né? Até impossível. Mas o que ele queria dizer com isso de verdade? Bem, o ponto crucial é o seguinte: a perfeição cristã não era sobre ser impecável ou nunca cometer um erro. Era sobre amor, especificamente o amor perfeito, um estado em que o coração está tão cheio de amor por Deus e pelas pessoas que esse amor expulsa o pecado intencional. Isso foi revolucionário, porque, diferente de outras teologias que focavam na corrupção humana, Wesley pregava que a graça de Deus podia, sim, transformar uma pessoa ainda nesta vida. E Wesley era muito firme nesse ponto. Com as próprias palavras dele, fica claro: isso não é uma santidade que a gente constrói sozinho.
é a obra de Deus no coração de quem crê. É uma teologia de esperança, que sugere que uma vida de amor pleno e de liberdade do pecado é possível, não pelo nosso esforço, mas pela graça. Essa transformação pessoal do Wesley e a sua pregação ousada não aconteceram isoladamente. O fogo que se acendeu no coração dele começou a se espalhar, dando início ao movimento que ele nunca planejou. A estrutura desse movimento que estava nascendo eram as sociedades metodistas. E olha que interessante, não era uma nova igreja. Eram pequenos grupos, tipo uma igreja dentro da igreja, criados para cuidar das almas e cultivar a vida espiritual dos novos convertidos. O objetivo era renovar a igreja anglicana de dentro para fora. A intenção original do Wesley era bem clara, e ele dizia isso abertamente. Ele era um sacerdote anglicano leal. O objetivo dele não era a separação, mas a reforma. Ele queria espalhar o que chamava de santidade bíblica por toda a nação, começando pela própria igreja dele. Mas aí, numa adição curta e reveladora, Wesley reconheceu a realidade. O movimento cresceu tanto, ficou tão dinâmico que a separação se tornou inevitável. O movimento de renovação, sem querer, acabou se tornando uma nova denominação. Olhando para trás, o impacto daquela única experiência em Aldersgate Street impressionante. Uma vida transformada ecoou através dos séculos. O legado de Wesley é gigante. Ele deu foco a uma fé que não é só para acreditar, mas para sentir. Ele juntou a devoção pessoal com a ação social. Pregou uma graça que estava disponível para todo mundo, não só para alguns escolhidos. E, claro, deu origem a um movimento global que hoje inspira milhões, com seus hinos, suas escolas e seu compromisso com a justiça. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A história de John Wesley não é apenas sobre a fundação de uma igreja. É um testemunho poderoso de como a transformação mais profunda de todas, aquela que acontece dentro do coração humano, pode criar ondas que, no fim das contas, mudam o curso da história.